Sabe aquela sensação de que o tempo passa, o esforço é grande, mas a vida financeira parece que não sai do lugar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse sentimento, que é super comum, e entender um método para quebrar esse ciclo, com base em algumas ideias do Raul Senna. Vamos descobrir como de fato sair da estagnação. Essa frase, ela pega fundo, né? Muita gente, mesmo ganhando um salário que parece até razoável, se sente exatamente assim. É como correr numa esteira. A gente soa, se cansa, mas não chega a lugar nenhum. É uma frustração que pode paralisar. Então, vamos direto ao ponto. A primeira coisa a entender é que sentir isso não é um problema de falta de vontade ou um defeito pessoal. O que geralmente falta não é esforço, mas sim uma estratégia. A saída quase nunca está em se esforçar mais, mas sim em direcionar esse esforço do jeito certo. Para a gente conseguir quebrar esse ciclo, primeiro a gente precisa entender como ele funciona nos mínimos detalhes. Existe uma rotina quase invisível no dia a dia que prende a gente. Vamos dar um passo atrás e mapear essa armadilha para poder, enfim, encontrar a saída. A rotina diária pode ser brutal. Pensa só, a pessoa acorda, vai para o trabalho, passa o dia inteiro gastando toda a energia e volta para casa simplesmente exausta. E o que a mente pede nesse estado? Uma distração fácil, passiva, rolar o feed, assistir a um vídeo, e aí dorme. E no dia seguinte, tudo de novo. O problema é que dentro desse ciclo não sobra espaço nem energia para pensar em como progredir. É um modo de sobrevivência no piloto automático. E aí que mora um grande engano. Quando a gente olha para esse ciclo de exaustão, o diagnóstico mais fácil é o errado. A gente tende a pensar que é preguiça, mas a raiz do problema, na verdade, é outra, muito mais profunda. É muito comum ver na internet tudo ser simplificado como preguiça. Ah, não progride porque é preguiçoso. Mas a realidade da maioria das pessoas não é essa. Não é falta de vontade, é um esgotamento total de energia. O sistema muitas vezes nos empurra para uma troca onde todo o nosso tempo e energia vão só para pagar as contas, para sobreviver. Não sobra nada no tanque para investir em crescimento. Certo. Então, se o problema não é se esforçar mais e sim a falta de energia, a pergunta é: onde a gente deveria investir aquele pinguinho de energia que sobra? A resposta mais óbvia seria em aprender. Mas, atenção, não é qualquer tipo de aprendizado. Existe um tipo de conhecimento que realmente move o ponteiro da renda. E aqui a diferença é crucial. Uma coisa é consumir informação geral, ler sobre vários assuntos, ver podcasts. Isso é ótimo, deixa a pessoa mais interessante numa conversa. Outra coisa completamente diferente é adquirir um conhecimento técnico, profundo e específico. Uma habilidade que resolve um problema real e doloroso no mercado. É esse segundo tipo que aumenta diretamente o valor de um profissional. O que acontece muitas vezes é que o aprendizado fica pulverizado. A pessoa estuda um pouco de tudo, um pouco de história, um pouco de economia, lê um livro de autoajuda. São coisas interessantes, claro, mas que não constroem uma especialização. É o famoso saber um pouco de tudo e não ser especialista em nada que o mercado esteja disposto a pagar bem. O progresso, então, vem do caminho exatamente oposto. Em vez de abrir o leque, a estratégia é afunilar. É ir cada vez mais fundo. É olhar para a própria área de trabalho, identificar o que as pessoas que ganham mais dinheiro ali sabem fazer, escolher uma única habilidade super específica e focar em se tornar a melhor pessoa naquilo. E para mostrar o poder disso, olha só essa frase do Raul Senna. Ele diz que 0,1% do conhecimento dele é responsável por 99% do resultado financeiro. Isso é impressionante. Mostra como um foco absurdo, numa área minúscula, pode gerar um retorno gigantesco. Tá, mas na prática, que tipo de habilidade é essa? Por exemplo, otimização do custo de aquisição de cliente, o famoso CAC. A habilidade de trazer clientes para uma empresa gastando muito menos que os concorrentes. Isso é um conhecimento de nicho que vale ouro. Por quê? Porque pouquíssima gente domina e o impacto no negócio é direto e massivo. Só que aí a gente volta para a questão inicial. Para adquirir uma habilidade tão específica assim, a gente precisa de uma coisa que a maioria das pessoas já perdeu: energia e principalmente espaço mental para pensar com clareza. E aqui entra uma ideia que parece até estranha no mundo de hoje. A gente precisa criar folga. Criar tempo livre sem um objetivo definido. As melhores ideias, as soluções mais criativas, elas não aparecem quando a mente está a 1000 por hora, cheia de tarefas. Elas surgem nesse espaço de tranquilidade, quando a mente pode respirar. E como se cria essa folga mental? Com passos bem práticos. Dormir melhor, se alimentar bem, o básico. Mas também proteger de verdade algumas horas na semana para não fazer absolutamente nada. Só sentar e pensar, escrever, analisar a própria situação.
É nesse tempo, que parece ocioso, que as grandes viradas de chave acontecem. Beleza. Com um pouco mais de energia recuperada, o foco tem que ser certeiro. E para a maioria das pessoas, especialmente para quem ganha ali abaixo de R$ 4.500, a maior alavanca de mudança não é cortar mais um cafezinho. O grande foco, 75% da energia, tem que ir para aumentar a renda. Ok, o foco então é ganhar mais. Mas como começar sem se sentir soterrado pela imensidão da tarefa? E isso nos leva à peça final do quebra-cabeça, que é talvez a mais importante. A gente precisa mudar completamente a nossa ideia do que é progresso. Essa é a pergunta que muita gente se faz, e é uma pergunta perigosa. Ela é tão grande, tão esmagadora, que o resultado mais comum é a paralisia. A pessoa nem começa, porque o destino final parece impossível. E a verdade é essa. Essa é a pergunta errada. Pensar nesse salto gigantesco do ponto A para o ponto Z simplesmente não funciona. Essa mentalidade de tudo ou nada é uma armadilha. A solução é trocar a imagem do salto pela imagem da escada. A única preocupação não pode ser o topo da escada. A única preocupação tem que ser o próximo degrau. Se a pessoa ganha 3.000, todo o foco, toda a energia tem que ser em como chegar nos 5.000. Chegou? Ótimo. Agora o foco é ir de 5 para 8. É um degrau de cada vez. É um progresso que a gente consegue ver que é realista e que cria um impulso para continuar subindo. E para conseguir focar nesse próximo degrau, é preciso fazer uma troca consciente de tempo. É sair dos 90% de tempo se comparando com os outros em redes sociais, o que só gera angústia, e passar a usar 90% desse tempo para pensar estrategicamente, para planejar e executar o próximo passo. E assim, a gente termina com a única pergunta que realmente importa. Não é qual o sonho final, é muito mais simples. Qual é o próximo degrau? Identificar essa pequena meta e colocar toda a energia nela é o verdadeiro segredo para, passo a passo, finalmente quebrar o ciclo da estagnação.